Indo pelo coma. Como eu estava dizendo, nas mitologias ariana hindu, e depois em outras, é dito que esse criador trabalhou, mas pelo fato dele ter caído na própria criação, ele teve problemas dessa queda, e isso o adoeceu, e por isso que de vez em quando ele dormia. Então, aqui há um eufemismo, transformar a queda num passo de dança. Né? A mitologia hindu diz que o sono de Brahma, ou de Javé, durava 400 milhões de anos, 40 milhões de anos, 4 milhões de anos, 4 bilhões de anos, dependendo do tamanho do sono. Mas não é sono, ele entrava em coma. E os anjos aqui o mantinham desperto, de alguma forma. Tipo a televisão que continua ligada na parede, a luzinha está acesa, mas já não funciona. O eu de Javé entrou ao longo desses 13,8 bilhões de anos, várias vezes ele entrou em coma e ressuscitava, vamos assim dizer. E qual o drama? O drama é que isso aconteceu de novo e aconteceu agora, entre os anos 2018 e 2019. Começou de novo um período que ninguém sabe até quando isso vai. O que se sabe é que os anjos de Javé, que já haviam recebido ordem dele muito antes desse coma, eles continuam cumprindo essas ordens, independente do comandante dele estar lá meio que desligado, meio que desativado. Porque o que é que aconteceu e acontece com o eu de Javé? É o mesmo que acontece com a colmeia, a colônia de abelhas. É o colapso. Javé produz tanto estresse nele mesmo e em toda a sua obra que ele colapsa. Aquele ser nervoso da Bíblia, que explodia com tudo, depois se arrependia, aquilo tudo é real. Quando ele mandava Moisés matar a fio de espada todos os povos do deserto, que ele não queria que o DNA daqueles povos que ali viviam fosse adiante na terra, é porque aqueles povos do deserto ali da Arábia Saudita, da Palestina, eram descendentes do que os Anunnakis haviam feito quando, no tempo de Jared, pai de Enoque, ou seja, antes do dilúvio, ocorrido há cerca de 8, 9 mil anos, esses seres haviam transado com humanas e produzido várias etnias que Javé não queria na Terra. Aí ele esperou milhares de anos para se aproveitar de uma situação em que Moisés, ao sair com as tribos do Egito, as 12 tribos de Israel, fosse matando aqueles povos nômades do deserto, e é por isso que ele exigia que a última criança fosse passada a fio de espada. Às vezes ele mandava matar até os animais dessa tribo, porque ele não queria que o DNA dessa tribo continuasse. Para Javé, isso é um trabalho de limpeza que ele faz, mas para o valor humano, isso é assassinato, isso é genocídio, isso é coisa absurda. Então, esses seres, eles não têm a natureza humana, eles não pensam como a gente, eles não são decentes, não são maldosos, mas agem de forma perversa no sentido de atender a única coisa que a mente demente deles consegue deixar eles pensarem, que é ordem e caos. Quando eles veem o caos, a desordem se estabelecendo, eles promovem a ordem. Para promover a ordem, eles liquidam, fazem o que tem que fazer e não fazem por maldade. Mas é uma impiedosa postura, é de uma impessoa. Eu não sei nem o que dizer. Mas nesse sentido, indo agora para o primeiro aspecto da sua pergunta, nós humanos temos tudo. Tudo que já aconteceu para trás nesses 13,8 bilhões de anos, todas essas esquisitices e seus genomas, ou todos os genótipos dessas esquisitices, estão todas atualizadas nos 28.869 genes que cada ser humano tem nas suas células, nos seus cromossomos. Cada nova espécie que surge já atualizando a linhagem da qual ela evoluiu. E nós, humanos, somos a expressão mais recente, somos a espécie bebê, surgiu de forma racional há 48 mil anos. O corpo humano
O Homo sapiens já existe há 500 mil, há 300 mil anos, mas o Homo sapiens racionalizado, com linguagem expressando, a sua racionalidade é de 48 mil anos para cá. No nosso DNA está tudo que houve no passado marcado. Só que o nosso DNA é 97, 98% desativado. Exatamente porque se tivesse tudo ativo em nós, nós não poderíamos ser os seres humanos que somos. Seríamos naturalmente monstruosos e bestiais. Nesse sentido, dos nossos 28.869 genes, só cerca de 3 a 2%, que dá uns 800 genes, produzem proteína. O resto tem várias funções, mas assim, os cientistas até pouco tempo chamavam de DNA lixo. Por quê? Porque não produz proteína. O que é isso aqui? É aquilo que Freud dizia, que no ser humano existe o consciente, mas ainda bem existe uma barreira, e para além da barreira está o inconsciente. E Freud dizia que no inconsciente humano existem forças ocultas terríveis, que, se não tivesse essa barreira, invadiriam o consciente do ser humano e a vida humana seria simplesmente inadministrável. Então, essas forças terríveis que estão no nosso inconsciente, assim estão porque se estruturam no DNA do nosso corpo que está desativado. É a parte lixo. Mas, assim, isso pode ser ativado, dependendo do que cada eu faça de si mesmo. Né? O cachorrinho que hoje nós temos balança o rabinho para o dono. Mas o DNA do cachorrinho, o cachorrinho há 10 mil anos atrás não existia, só existia o lobo. Não existia nenhuma espécie de cachorro na Terra. O Canis lupus, o lobo cinzento, foi se especiando, ou seja, foi sendo levado a viver em várias áreas. Aí aqui a mutação adaptativa e modificativa foi ocorrendo, e então de uma espécie de lobo surgiram cerca de 2.000 espécies de que a gente chama de cachorrinho. O lobo não gosta de ser humano, o cachorrinho adora. Ou seja, é o mesmo DNA que foi se modificando, uma parte dele foi desativada e ficou uma brechinha para que daquele DNA surgisse o quê? Uma subespécie cachorro. Mas veja, no genoma do cachorrinho tem lá uma parte que está desativada e outra ativa. Por que é que os treinadores de cachorro não gostam que os cães comam carne crua? Porque eles têm medo que, se um cachorrinho estiver comendo carne crua e o gosto de sangue surgir na boca do cachorrinho, aquilo pode abrir ou despertar no seu DNA adormecido certos genótipos que ele tinha como lobo. Aí o cachorrinho, que adora o ser humano, quando sentir aquilo aberto nele, vai transformar, em vez de balançar o rabo, ele vai atacar o ser humano. Porque ele voltou a ser impulsionado pelo antigo genótipo do antigo genoma do seu ancestral lobo. Então, o nosso ancestral é Javé e todo tipo de esquisitice que ele produziu antes do ser humano. Isso tudo está adormecido no nosso DNA. Se isso despertar, nós estamos ferrados. Mas na parte do consciente que nos sobra, aí você diz, me perguntou, será que nós não somos aqui na Terra muito parecidos com esses abelhas, com os anjos, com essas abelhas que só fazem obedecer, que parecem ser meio robotizados, retardados? Sim, mas para além disso, nós devemos colocar idiotizados também. Porque nós, humanos, temos muitos problemas no nosso psiquismo, dependendo do padrão do nosso genótipo pessoal, do genoma pessoal, e também do espírito que nos anima e das circunstâncias em que a gente nasce, em que a gente vive. Então, o ser humano, ou ele cria um programa intencional, ou seja, produzido pela sua intenção, para ele aplicar em si mesmo no sentido de conduzir o seu próprio progresso, ou a vida vai fazer desse ser humano o que as circunstâncias da vida assim determinarem. Num ou no outro caso, muitos seres humanos se perdem, muitos são transformados
pelo que as macroforças do mundo, que desmemorizaram os seres humanos em relação às notícias ancestrais das mitologias, que terminam fazendo com que o ser humano se apequene para obedecer aos ditames da tribo a que ele pertence, seja essa tribo um partido político, uma religião, o que seja. E isso vai nos transformando em figuras meio que robotizadas, meio que abelhinhas operárias, meio que idiotizadas, meio que fanatizadas. Sim, infelizmente, a maioria da humanidade é fundamentalista, ou seja, ignora o assunto, age por emoção, pensando que está certo, com a certeza de que Deus está no comando e que está corroborando o que ele está fazendo, ou que, no fim, se ele estiver fazendo besteira, Deus vai usar o detergente limpar tudo e, no final, tudo dá certo. Isso é a forma romântica que a gente vive. Mas nós estamos vivendo numa época em que as distopias estão dizendo: ó, cara pálida, todas as utopias que você, como humano, sonhou, nenhuma funcionou. Está dando tudo errado. Prepare-se, o choque de realidade vai cobrar o preço da inconsequência com que os seres humanos até hoje trataram uns aos outros, trataram a si mesmos, trataram a vida e, o pior, trataram o planeta que lhes serve de casa. Nós vamos ter que enfrentar todos esses choques de realidade, porque efetivamente não aprendemos com os nossos equívocos.